Boa noite, irmãos, boa noite, amigos. Estamos em mais uma transmissão do Jornal Árvore da Vida, da edição 342. Vamos desfrutar da coluna O que Deus uniu. Glória a Deus. É muito bom, né, nós darmos continuidade ao Jornal Árvore da Vida, porque esse jornal ele fala especificamente em cada área da nossa vida, em cada necessidade. E hoje nós vamos desfrutar uma mensagem voltada para os casais, aonde nós precisamos ser supridos, né, sermos sustentados mutuamente, né, a vida do esposo, da esposa, marido e mulher, aonde Cristo ele tem que ser o centro do casamento. Amém? E é muito importante a questão do casamento. Nós vemos que o casamento é a base do viver da vida da igreja. Se nós não estivermos bem no nosso lar, com o nosso cônjuge, também nas outras áreas da nossa vida, e principalmente no viver normal da igreja, viver de reuniões, nós também não vamos estar bem. Então, por isso que é importante essa palavra que vamos desfrutar hoje, porque ela fala de uma necessidade de ajuda, que é algo comum, né, dentro do lar, onde o esposo e a esposa, né, eles sempre estão de frente um para o outro, falando, né. Então vamos entrar no conteúdo. Senhor Jesus, o tema dessa coluna é 2 tipos de palavras. 2 tipos de palavras. Ó Senhor Jesus. Tudo que eu for compartilhar aqui com vocês, irmãos e amigos, está dentro do conteúdo, foi extraído dentro do conteúdo do jornal, tá bom? Senhor Jesus. Então, a introdução ela é bem objetiva, fala nesse aspecto, né, que o testemunho e a experiência na vida conjugal diz respeito ao quê? As palavras que proferem do seu viver. Então, ou seja, é tudo que ali no viver normal, dentro de um lar, de uma família, né, entre marido e mulher, eles conversam, dialogam constantemente no seu dia a dia ali dentro do ambiente familiar. Então, assim, são palavras, são proferidas. Palavras, né, sai dos nossos lábios, sai de dentro de nós, né, até chegar na nossa esposa. Ó Senhor Jesus. Então, nós temos que considerar, porque aqui mostra para nós o título, né, fala assim, 2 tipos de palavras. Ou nós falamos palavras de vida, ou nós falamos palavra de morte. Amém? Senhor Jesus. Vamos ler Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Fala assim para nós. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, aqui mostrou 2 vertentes. Temos a morte e temos a vida. E está onde? No poder da nossa língua. É o que sai, passa, né, através da nossa língua. Ou passa vida, palavras positivas, que eu enumerei, peguei do jornal. Que as palavras positivas são palavras carinhosas, palavras respeitosas e palavras encorajadoras. Ou então, o outro lado, né, são palavras negativas, palavras de morte, que são palavras rancorosas, palavras desrespeitosas e palavras desestimuladoras. Então, constantemente no viver normal, né, de uma família, entre marido e mulher, tem essas palavras. Nós vivemos, né, temos as tarefas do lar, temos nosso viver com o nosso cônjuge, conversamos, e muitas das vezes saem essas palavras. Saem palavras positivas, que nós queremos, amém? São palavras de vida, mas também quando nós estamos no nosso velho homem, saem palavras negativas, palavras de morte. Ó Senhor Jesus. E aqui é um ponto importantíssimo, rancorosas, palavras rancorosas. Algo que você fala, entra dentro do seu cônjuge e fica armazenado, fica implantado, fica enraizado dentro que, a um determinado tempo, isso se manifesta.
E aí, né, é só confusão, é só tristeza. Senhor Jesus, então que o Senhor dê para nós esse sentimento, né, essa visão, que nós temos que falar palavras positivas, palavras de vida. Ó Senhor Jesus, nós sabemos que estamos num processo, né? Nós temos uma carreira cristã, nós vivemos para o Senhor, decidimos viver, né, para o Senhor ter uma vida cristã. Só que nós estamos ainda num processo de quê? De santificação. Então ainda há coisas ainda em mim que precisa ser trabalhada do velho homem. Eu não vivo no Espírito, eu não vivo com o Senhor constantemente. Nós oscilamos, nós temos a nossa mente, nós temos a nossa vontade. Ó Senhor Jesus, tudo ainda contrário assim à vontade do Senhor, do plano do Senhor, que foi implantado em nós lá no Jardim do Éden, né? Quando o homem decidiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós estamos nesse processo de santificação. Ainda não somos santos completamente. Ó Senhor Jesus. Então, quando um dos cônjuges é surpreendido por alguma frustração, decepção ou insatisfação ou raiva, nós falamos o quê? As palavras do velho homem. Eu li aqui para vocês porque eu tirei, tá bom? Eu quero que vocês tenham curiosidade também, tenham interesse em ler o conteúdo do jornal, dessa coluna. Porque tudo que está escrito, que eu falo com vocês alguns pontos, está dentro do jornal, tá bom? Está dentro dessa coluna. Então, nós muitas das vezes falamos essas palavras assim, nós somos surpreendidos pelo nosso velho homem. Nós manifestamos ainda muita coisa do nosso ser natural, queremos impor sobre a nossa esposa, queremos colocar ela da forma que somos. Senhor Jesus. Então, isso ainda, essa forma, essa conduta, essas palavras que saem de nós, é do velho homem, é da velha natureza. Senhor Jesus. O caminho para nós é nós o quê? Voltar logo para o Senhor. Nós temos que voltar imediatamente. Se você percebeu que você está impondo, falando palavras negativas, palavras de morte, o caminho é voltar logo para o Senhor. Ó Senhor Jesus, porque quando nós voltamos para o Senhor, nós somos iluminados. Somos iluminados, vemos a nossa condição e nós voltamos para a esfera do amor. Amém? Aí o casalzinho volta tudo à normalidade. Quando você se arrepende, né? Quando você volta para o Senhor, quando você vê a luz e você se arrepende, você vê o trabalhar do Senhor, você volta para a esfera do amor. Senhor Jesus. Agora, caso contrário, se nós não conseguimos, né, voltar de imediato, voltar logo para o Senhor, nós vamos continuar falando o quê? Palavras horríveis, de ofensas, de ódio, que sairá dos nossos lábios. Senhor Jesus. Então, o caminho, reforçando novamente, enfatizando novamente, é voltar logo para o Senhor. Nós não podemos impor, falar com a nossa esposa palavras negativas, palavras de morte. Nós temos que falar essas palavras positivas, palavras carinhosas, palavras respeitosas e palavras encorajadoras. Amém? Senhor Jesus, aleluia. Vamos ler Efésios 4. Aleluia, Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, quando falarmos, nós temos que proferir palavras de vida, reforçando novamente. Nós não podemos falar palavras precipitadas e nem palavras impensadas, porque senão se torna uma palavra torpe. Uma palavra que não vai trazer uma edificação. Esse versículo é claro. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação. Ó Senhor Jesus. Então aqui é o apóstolo Paulo, né?
ele falando, ele instruindo, Senhor Jesus. Então, para não haver esse desgaste, não desgastar o relacionamento conjugal, nós temos que proferir palavras de vida, palavras positivas. O diálogo, ele é saudável no relacionamento, mas desde que essas palavras sejam palavras para edificar o seu cônjuge, que sejam palavras para estimular o seu cônjuge. Amém? Palavras para respeitar o cônjuge. Senhor Jesus. Então nós temos que pedir ao Senhor sobriedade também no nosso falar. Saber falar nos momentos difíceis. Nós sabemos que nosso temperamento, ainda nós temos, o trabalhar do Senhor, não temos ainda os atributos do Senhor, os atributos divinos trabalhados em nós ainda, na nossa humanidade, completamente. Estamos nesse processo de santificação. Então, muitas das vezes, nós caímos no velho homem, sim. Nós manifestamos a velha criação, falamos palavras torpes, falamos palavras negativas, palavras de morte. Então, vamos ler esse versículo aqui, que vai mostrar para nós, Senhor Jesus, como nós devemos lidar com esses momentos que nós não estamos na vida. É Colossenses 4, Senhor Jesus. Colossenses 4, versículo 6. Aleluia. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, a palavra ela tem que ser temperada. Quando nós falarmos, talvez temos uma necessidade específica para falar com o nosso cônjuge, mas nós temos que pedir ao Senhor a sobriedade, que os atributos do Senhor divinos sejam mesclados na nossa humanidade e com nossa expressão saindo dos nossos lábios, a palavra, ela seja temperada, para que a nossa esposa, para que o cônjuge não seja afetado com palavras negativas. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, por isso que cria barreira. No relacionamento, se vivermos, falando palavras torpes, palavras negativas, vai haver barreira, haverá um bloqueio na comunicação entre marido e mulher. Então, é preciso que nós quebremos essa barreira. Que esse diálogo abra, que as palavras positivas, palavras de vida saiam da nossa boca para edificar o nosso cônjuge. E aí sim, o Senhor trabalha, Ele é o centro do nosso casamento. Amém? Senhor Jesus. Uma das coisas que nós temos dificuldade do nosso velho homem ainda é pedir perdão. Nós temos que pedir perdão e perdoar. Amém? Efésios 4. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Efésios 4, 32. Senhor Jesus, fala assim para nós: antes, sedes uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, para que um casamento seja bem-sucedido, para que um casamento seja saudável, tem que ter essa troca de perdão. É pedir perdão, ser perdoado, vice-versa, essa via de mão dupla. O caminho sempre é reconhecer e voltar. Amém? Nós temos que reconhecer o nosso erro e voltar. Voltar rápido ao Senhor para sermos iluminados. Ao ver nossa condição, precisamos arrepender. Aí, de novo, reforça o conteúdo que fala no meio para nós. Que nós precisamos voltar logo para o Senhor. Precisamos ser iluminados, precisamos arrepender. Porque dessa forma, quando nós nos voltamos para o Senhor, nós perdoamos, não com uma perdão humana, mas com o perdão do Senhor, que é longânimo. Senhor Jesus. Então, assim, as palavras que saem da nossa boca,
com o nosso cônjuge será para edificar o nosso casamento e não destruir. Então, as palavras que saem da nossa boca, ela tem que ser para edificar o cônjuge, edificar a nossa casa, né? Porque é a base do viver da igreja. E o inimigo, ele vem com a sua, né, astúcia, vem com seus laços, né? Tentar destruir o casamento. Porque se ele destrói o casamento, ele destrói, né, um dos tripés do viver da vida da igreja. Senhor Jesus. Então aqui fica claro para nós que precisamos desfrutar das palavras positivas, as palavras de vida. Palavras que traz encorajamento, cuidado mútuo no relacionamento conjugal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos vocês que nos acompanham, né, os nossos amados irmãos, aqueles amigos, né, nossos colegas, que vocês permaneçam, divulguem, né, esse link, outros conteúdos do canal também. Aí embaixo vai ter todos os detalhes, se você quer adquirir o jornal. Então, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando cada um, principalmente o viver conjugal. Amém? Ó Senhor Jesus.